Fala galera, beleza? Então vamos lá, o NESP 2014. Para compor a decoração de um ambiente, duas lâmpadas idênticas L1 e L2, com valores nominais 100 volts e 100 watts, devem ser ligadas em paralelo a uma fonte de tensão constante de 200 volts. Deseja-se que L1 brilhe com uma potência de 100 watts e que L2 brilhe com uma potência de 64 watts. Para que as lâmpadas não queimem, dois resistores ômicos R1 e R2, com valores convenientes, são ligados em série com as respectivas lâmpadas, conforme o esquema representado na figura. Considerando todos os fios utilizados na ligação como ideais e que as lâmpadas estejam acesas e brilhando com as potências desejadas, é correto afirmar que os valores das resistências de R1 e R2 em ohms são respectivamente iguais a quanto? Muito bem. Então, com esse circuito que está aí, ele quer que a gente descubra o valor das resistências R1 e R2. Bom, em geral, para a gente encontrar a resistência do resistor, a gente aplica a lei de Ohm, né? Então, a gente tem que pegar a voltagem a que eles vão estar sujeitos, U. Isso é igual ao produto da resistência deles pela intensidade da corrente que passa por eles. Então, essa é a expressão que a gente vai usar. Agora, repara, para a gente encontrar a resistência das lâmpadas ou dos resistores, usando essa expressão, a gente tem que descobrir a corrente que passa em cada uma delas e a DDP nos terminais de cada uma. Para aí, então, a gente encontrar a resistência. Então, nossa tarefa é encontrar as correntes em cada uma e a DDP em cada uma. Para isso, a gente vai usar as lâmpadas, né? Porque ele deu informações sobre as lâmpadas. Então, olha só, ele falou para a gente que, segundo o fabricante, né, os valores nominais das lâmpadas dizem o seguinte, que quando essas lâmpadas estão ligadas numa tensão de 100 volts, elas consomem, portanto, 100 watts de potência, 100 joules por segundo. Então, como esses dados são dados das lâmpadas, a gente pode pegar a partir deles e encontrar a resistência de cada uma delas, né? Então, a gente pode usar, por exemplo, a expressãozinha potência é igual a DDP ao quadrado pela resistência. Então, qual é a resistência de cada uma dessas lâmpadas? Quando elas forem ligadas em 100 volts, vão consumir uma potência de 100 watts. Então, dá uma resistência, 100 ao quadrado dividido por 100 é 100. Então, cada lâmpadazinha dessas tem 100 ohms de resistência. Muito bem, então já sei as resistências das lâmpadas. Agora vamos fazer assim, ó. É como se aqui em cima nós tivéssemos um terminal positivo de um gerador, né? Aqui embaixo um terminal negativo, e a DDP entre eles fosse 200 volts. Então aqui tem o mesmo terminal positivo, aqui embaixo tem o mesmo terminal negativo, aqui também o mesmo terminal positivo, aqui embaixo o mesmo terminal negativo. Isso quer dizer que esses dois conjuntos estão em paralelo, né? Os dois sujeitos a 200 volts. Mas apesar de estarem em paralelos, cada conjuntinho desse é uma pequena associação em série. Então, as resistências e as lâmpadas estão ligadas em série. Isso quer dizer que aqui ó, vai descer uma corrente, sempre do positivo para o negativo, né? Então, vai descer uma corrente aqui, uma corrente que eu vou chamar de I1. Do mesmo jeito, vai descer aqui uma corrente que eu vou chamar de I2. Então, nossa missão aqui é achar essas correntes I1 e I2 para jogar na lei de Ohm. Como que a gente vai achar as correntes I1 e I2? Usando as lâmpadas. Repara, ele falou para a gente que na condição de funcionamento, a lâmpada L1 brilha com uma potência de 100 watts. E a lâmpada L2 brilha com uma potência de 64 watts. Então, a lâmpada L1, ela está consumindo, para ela consumir 100 watts, ó, como ele falou, ela vai estar ligada conforme o fabricante mandou. Ó. Então, ela vai estar ligada consumindo 100 watts, então a DDP nos terminais dela tem que ser 100 volts. Então, se a gente pegar a lâmpada 1, entre os terminais dela, vou marcar aqui de azulzinho, ó, entre esse terminal azulzinho e esse outro terminal aqui, há uma DDP entre os terminais aqui de 100 volts, certo? Então, se lá do terminal positivo até o negativo a queda totaliza 200, então a queda na resistência R1 mais a queda na lâmpada L1
dá 200. Se a da lâmpada é 100, então sobram 100 para resistência R1. Então, a DDP nos terminais da resistência R1, já sabemos que é 100 volts. Se a gente achar a corrente que passa por ela, a gente encontra. Aí ele falou assim, ó, a potência dissipada pela resistência ou pela lâmpada 1 é igual a 100 watts, né? Porque ele quer que ela funcione assim. Só que essa potência é igual a DDP vezes a intensidade da corrente que passa por ela, que é I1. Então, como ela está funcionando conforme o fabricante, está dissipando 100 watts, está ligada em 100 volts, então por ela passa uma corrente I1. Então, a corrente I1 que passa por ela, que é a mesma que passa na resistência R1, é igual a 1 ampere. Então aqui a gente já consegue matar a resistênciazinha R1, ó. A DDP nos terminais dela é igual à resistência dela vezes a intensidade de corrente que passa por ela. Então a resistência R1 é igual a DDP nos terminais dela, 100 volts. A corrente que passa por ela, 1 ampere. Então dá uma resistência R1 igual a 100 ohms. Pronto, resolvemos a lâmpada, a resistência R1. Agora vamos resolver a resistência R2. O que falta? A corrente I2. O que a gente vai fazer para achar a corrente I2? Vamos pegar a lâmpada 2, pode ser, por exemplo, né? O que a gente sabe da lâmpada 2? Que ela está brilhando com uma potência de 64 watts aqui, ó. Só que a gente também sabe que a resistência dela é 100 ohms. Então a gente consegue achar a corrente que passa por ela. Aqui, ó. A potência que ela vai dissipar é igual à resistência dela vezes a intensidade da corrente que passa por ela ao quadrado, que é a corrente I2. Então, a corrente I2 ao quadrado é igual. Qual que é a potência que ela está consumindo? 64 watts. E a resistência dela? 100 ohms. Então, a corrente I2 ao quadrado é igual a 0,64. Então, a raiz disso é a corrente I2, raiz 0,64, 0,8 ampere. Então, a corrente que passa pela lâmpada 2 e que passa também pela resistência 2 vale 0,8 ampere. Como a gente sabe a DDP, aliás, a gente sabe a potência da lâmpada 2, a gente consegue achar a DDP dela. Ó. Então, potência da lâmpada 2 é igual a DDP dela vezes a corrente que passa por ela. Então, a DDP dela é igual. Qual que é a potência dela? 64 watts. Dividido pela corrente, 0,8 ampere. Então, o 2 é igual 64 dividido por 0,8, 80 volts. Então, gente, nos terminais da lâmpada 2, entre esse pontinho roxinho aqui e esse outro pontinho roxinho, tem uma DDP de 80 volts. Só que a DDP total de cima até embaixo é 200. Se aqui caiu 80, é porque na resistência R2 vai cair o restante para dar 200. Então, a DDP é de 120 volts. Agora, aplicamos a lei de Ohm só para a lâmpada para a resistência 2. O 2 é igual a R2 vezes I2. Então, R2 é igual. Qual que é a DDP nos terminais dessa resistência? 120 volts. Qual que é a corrente que passa por ela? 0,8 ampere. Então, dá uma resistência R2 igual a 120 dividido por 0,8, 1.200 por 8, 600 por 4, 300 por 2, 150 ohms. Então, resistência elétrica do resistorzinho R1, 100 ohms. Resistência elétrica do resistorzinho 2, 150 ohms. Beleza? Letra 100 e 150, letra C. É a melhor resposta. Beleza, galera? Valeu, moçada. Bora estudar, hein? Falou!